Hoje a gente vai falar sobre o livro A Moreninha. Mas antes, vamos falar um pouco sobre o autor desse livro. Joaquim Manuel de Macedo era jornalista, professor, romancista e poeta. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em Itaboraí, em 24 de junho de 1820 e faleceu no Rio de Janeiro em 11 de abril de 1882. Além da Moreninha, que foi publicado em 1884, que é um dos primeiros romances do país, Macedo escreveu ainda outros 17 romances, 16 peças de teatro e um livro de contos. Entre essas obras estão Considerações sobre a Nostalgia, que é uma tese de 1844, O Moço Louro, de 1845, Os Dois Amores, de 1848, O Cego, de 1849 e A Rosa, de 1849 também. Agora vamos falar algumas curiosidades sobre Joaquim Manuel de Macedo. A revista Guanabara, que publicou grande parte de seu poema-romance A Nebulosa, é considerado por críticos como um dos melhores do romantismo. Foi um membro do Conselho Diretor da Instrução Pública da Corte em 1866. Joaquim Manuel de Macedo abandonou a medicina e criou uma forte ligação com Dom Pedro II e a família imperial brasileira. Ele é o patrono da cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras. Agora que a gente já sabe um pouco sobre Joaquim Manuel de Macedo, vamos ficar com uma de suas obras, A Moreninha. Bom dia, professora Poliana. Meu nome é Graziele, eu sou do primeiro B e eu vou fazer a apresentação do livro A Moreninha. Eu vou começar apresentando os 10 capítulos. O primeiro se chama Aposta Imprudente. Felipe chama seus amigos para uma festa em uma ilha. De cara, um deles, Augusto, não se interessa, até ele saber que suas 2 primas e uma irmã estarão presentes. Conversam sobre várias coisas, e uma dessas, Augusto diz que pode se apaixonar pelas 3, não somente por uma. E seu amigo Felipe debocha e dá muita risada e diz que ele não vai conseguir. Então eles fazem uma aposta e quem perder tem que escrever um romance. Agora é o segundo e terceiro capítulo. O segundo capítulo é Fabrício em Apuros, o terceiro Manhã de Sábado e o quarto Falta de Condescência. Fabrício, um dos amigos de Felipe, se aproxima de uma garota com um amor bem romântico, sem ao menos conhecê-la. Eles estavam sempre juntos e ele cumpria seus desejos. Tobias perseguiu Fabrício esperando pelo seu pagamento pelo cupido feito. Tudo sempre custava bastante dinheiro. O nome da moça era Joana, ela era uma das primas de Felipe. Então, Fabrício quer a ajuda de Augusto para fazer ciúmes para acabar com sua relação. Augusto finalmente chega à ilha. Durante isso, uma senhora chega conversando com Augusto, com interesses médicos, porque os 4 amigos, eles eram profissionais da área de saúde. Um pouco irritado com aquela conversa, por ela já estar falando demais. Dona Ana quer que Augusto sente-se com a sua neta, e logo ela diz que não é um objeto. Ele gosta do seu gênero. Enquanto eles conversavam, ele foi interrompido por seu amigo, Fabrício, porque ele quer uma ajuda. Augusto ficou irritado, então Fabrício ameaça ele a contar sobre todas as garotas que ele iludia. Ele não deu a mínima e saiu. Capítulo 5. Jantar conversado. Clementina faz comentários maldosos às garotas. Augusto ficou admirado por isso. A menina, chamada Moreninha, ouviu as críticas e não gostou, e desafia ela a continuar. Logo, fica uma conversa mais agradável. Fabrício diz a Augusto que ele não amava ninguém por 3 dias e já estava estranhando. Então Augusto diz que ama cada detalhe de todas as garotas presentes. Leopoldo faz um brinde para eles citarem. Todos reunidos naquele jantar, Leopoldo pergunta quem ganharia seu coração, e logo Augusto diz que as 3 podem. Augusto muda seu pensamento sobre Moreninha, de doida e feia para engraçada. Capítulo 6. Augusto com seus amores. Todos vão dar uma volta. Augusto conversa com Dona Ana sobre o seu comportamento. Eles vão a uma gruta. Capítulo 7. Os 2 breves, branco e verde. Augusto vai a uma gruta com Ana para despertar o seu interesse, mas eles acabam conversando. Augusto conta uma história quando ele tinha 13 anos na praia. Ele com a menina escutava um menino chorando. O menino fala que o pai está quase morrendo. Eles vão até sua casa, quando chegam percebe o quanto eles são pobres. Eles dão dinheiro à família para ajudar.
O homem, quando estava quase morrendo, disse para ele que um dia eles se casariam. Augusto só lembra de alguns momentos com ela. Na gruta, escuta um barulho, mas é só Dona Carolina. Capítulo 8. Augusto prosseguindo. Ele continuava com suas histórias fracassadas no amor. Primeiro com uma morena que se casou com um velho, depois uma coradinha que o traiu e uma jovem pálida mentirosa. Depois disso, eles não querem nenhuma morena, pálida ou branca, e sim todas. E que um dia amaria apenas a senhora Ana com suas histórias. Enquanto eles estavam conversando bastante, ainda na gruta, Augusto percebe que falou demais. Dona Ana conta a história de uma outra gruta que a avó dela aprendeu. Um velho que habitava uma ilha. Conta a história chamada As Lágrimas de Amor. Uma escrava apaixonada pelo seu dono. Ela se chamava Anne. O nome dele era Aoitim. Ele era um caçador. Os dois estavam em uma gruta. À noite, ela ia até o alto chorar e cantar. Um dia ele escutou a canção e foi até o alto. As gotas de suas lágrimas caíam sobre seu coração, e ele se viu como um escravo de amor, porque isso tinha muito significado. Ele foi até o topo da gruta para se encontrar com ela, e não percebeu quem era. E naquele momento eles morreram juntos. Até hoje a gruta não parou de jorrar. Capítulo 10. A Balada de Rochedo. Augusto e Dona Ana saíram da gruta até o rochedo, onde todos estavam. Encontra a moreninha cantando a canção de Anne. São versos parecidos com a história de Dona Ana. Na visão da Índia, que tem o amor rejeitado, reza a lenda que uma bela índia era rejeitada e ignorada por seu marido. Ficando muito triste, ela chora sobre o rochedo e a fonte. Esses foram os 10 capítulos. Eu fiz uma anotação do livro, depois de ter realizado a leitura, com os principais detalhes do livro. Espero que a senhora tenha gostado. Beijo. Agora eu vou contar do capítulo 11 ao 23. A partir do capítulo 11, Augusto começa a mostrar interesse em Moreninha. Todos vão para um jantar e lá acontece de tudo. Até que Augusto acaba ficando sujo por café que Felipe deixou cair e resolve se trocar no gabinete das senhoras. Ao chegar lá, ele percebe que Dona Gabriela esqueceu uma carta. Então ele pega, sem ninguém vendo. Todos ouvem um grito e percebem que é Paula, a ama de Dona Carolina, que está caída no chão. Os garotos médicos fazem uma brincadeira com a situação, mas logo tudo se resolve. Depois de toda a situação, todos resolvem se divertir e beber. Augusto encontra a Dona Ana e diz que está sentindo falta de Moreninha, mesmo não sentindo nada por ela. Então, Augusto vai até Moreninha e a ajuda a cuidar de Paula. Os dois, então, decidem conversar. Logo após toda essa diversão, todos vão se deitar, menos Augusto, que deu um misterioso passeio. O sarau se resume a uma noite cheia de danças, festas e jogos, e muita confusão. Nela, as meninas descobrem que Augusto mandou juras de amor para todas, e elas resolvem se vingar. Dona Carolina, que não participava da conversa, ouviu tudo. As meninas resolveram mandar uma carta para ele, falando para encontrar a sua amada na gruta. Mas Augusto descobre tudo por causa de uma carta misteriosa. Ao amanhecer, Augusto vai até a gruta com um discurso preparado e dispara os segredos de cada garota. Augusto, achando que já tinha se livrado de todas as garotas, pensou errado. Augusto vê Dona Carolina à sua frente e ela faz a mesma coisa que Augusto fez com as outras garotas. Ele então percebe que ela que lhe enviou o bilhete misterioso. E então Augusto estava prestes a se declarar para Dona Carolina quando ela diz ver alguém entrando na gruta e some. Augusto e seus amigos voltam de viagem, mas ainda estão com a cabeça nas moças, nos bailes e nos prazeres que apreciaram. Não conseguem pensar em lição. Augusto conta a Leopoldo sua história com Moreninha na gruta, e quando perguntado, Augusto ainda diz que não ama Dona Carolina, mesmo só pensando e falando nela. Moreninha sente angústia, pois está apaixonada por Augusto. Augusto vê uma oportunidade de ver Moreninha quando Felipe diz que irá voltar para Dona Ana no domingo. Os domingos. No primeiro domingo, Augusto já chegou à ilha. Indo para lá, viu a gruta em que a moça chorava e se deparou com uma moça de branco, como se fosse um sonho.
Chegando à casa de Dona Ana, todos foram almoçar. Logo depois, Dona Carolina ensinou Augusto a bordar, mas ele não conseguia. Mesmo assim, eles continuaram a tarde inteira. Quando Felipe e Augusto estavam indo embora, Dona Carolina e Augusto agora se chamavam de meu aprendiz e minha bela mestra. No segundo domingo, Augusto e Felipe voltam para a ilha e lá eles almoçam. E quando Augusto entrega seu pano bordado a pedido de Dona Carolina, ela ficou indignada, pois o pano bordado estava perfeito. Logo depois, eles foram dar um passeio acompanhados de Dona Ana e Felipe, até que eles veem um casal de passarinhos. E Augusto pergunta se Dona Carolina ama alguém. Augusto revela que ama ela, e Dona Carolina demora um pouco, mas revela amar ele também. Chega o último domingo, e o pai de Augusto proíbe de ir até Dona Carolina, e o tranca no quarto. Augusto fica doente a ponto de quase morrer. Moreninha se arruma e vai para a gruta cantar a badalada de Iaí. E ela espera ver Augusto, já que é domingo. Depois de um tempo, ela repara ser Augusto chegando à ilha, e ir correndo até ela. O pai de Augusto conversa com Dona Ana, até que os dois chamam um jovem casal e falam para eles que os dois já podem casar. Mas Dona Carolina fala que daqui a 30 minutos Augusto terá a sua resposta na gruta. Passados 30 minutos, Augusto vai até a gruta. Dona Carolina diz a ele que ele tem que se encontrar com a menina do camafeu e dizer que ama outro. E Augusto diz para ela que não sabe onde a moça está, mas Dona Carolina entrega o seu camafeu, falando que esse camafeu realizará o desejo de Augusto, de encontrar sua prometida e dizer que ama outra. Augusto percebe que esse camafeu de Moreninha é o que ele tinha dado à moça, há 7 anos atrás. Então os dois se beijam. Dona Ana e o pai de Augusto chegam logo depois disso tudo. Epílogo. Felipe, Leopoldo e Fabrício aparecem na ilha para os preparativos do casamento. Logo após o casamento, Moreninha percebe que se passou um mês, 20 de agosto. Então Augusto ganhou perdendo. E quando perguntado sobre o romance, Augusto já havia escrevido, e seu nome era Moreninha.